pensando em estratégia, tem uma questão que às vezes parece ser tão básica e que muitas pessoas acabam ou não conhecem, ou então ignoram, ou conhecem e simplesmente deixam aquilo de lado. E eu participei de um curso da Lisandra. A gente estava juntos num evento da CAA em Belo Horizonte, há uns 3 anos atrás, acredito, e a gente ficou lá se revezando. Eu participei do curso dela, e a Lisandra falou com muita clareza a respeito de pitch, a respeito de rapport, a respeito de como se posicionar e de como se apresentar, porque às vezes a gente perde oportunidades ímpares que a gente tem na vida por a gente não ter se preparado para um momento que, quando ele chega, a gente meio que se desarma. E, Lisandra, já te agradecendo tudo que você contribuiu, porque todos, na verdade, aqui contribuíram para alguma coisa que eu trouxe aqui para o livro. Eu gostaria muito que você falasse para a gente a respeito dessa apresentação inicial, da importância dela, né? O que você faz? Putz, você encontrou lá com aquela pessoa que você gostaria de ser seu cliente, tomando um cafezinho ali no meio de uma palestra. O que você faz, Lisandra? Seja bem-vinda. Oi, Ju. Obrigada. Inicialmente, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui dentre profissionais tão incríveis, profissionais tão sérios que falam sobre marketing jurídico, planejamento. O Sérgio Fadel falou muito bem, você até abriu aqui falando muito bem que marketing, ele não começa pelas redes sociais. A rede social é apenas uma fatia do marketing, e as pessoas elas estão confundindo um pouco, achando que o marketing é só rede social. E o marketing, ele é muito mais do que rede social. Ele começa com planejamento, fazer um planejamento estratégico do seu escritório, entender o caminho que o escritório quer traçar, qual é a visibilidade, a reputação que o escritório quer criar no meio jurídico e também para os clientes que ele quer prospectar. E aí vem a questão da comunicação, que você tratou muito bem no seu livro, Juliana, no capítulo 4, que você fala sobre a comunicação. Eu estou, assim, encantada com o seu livro, porque você realmente fala sobre o que é marketing. E a comunicação, para mim, ela é fundamental num processo de marketing e vendas. A comunicação é que vai fazer você se conectar com as pessoas certas, com os seus clientes, para passar confiança. Porque a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança e ela é estabelecida pelo processo de comunicação. E como você fala muito bem ali, o processo de comunicação, ele está 93% na sua comunicação não verbal, que é a sua linguagem corporal. E o rapport vem muito disso. A sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal também, ele está nesse processo do rapport. E o rapport nada mais eu falo muito para os meus clientes, quando eu trago essa palavra, eles acham que é até palavrão. O que é rapport? Rapport é um processo que você usa, que vem da psicologia, em que você usa para criar uma conexão e uma empatia maior com o seu cliente. Porque quem é a pessoa que o seu cliente, aquela pessoa que você está conversando, mais gosta? É dele mesmo. Então, quando você começa a observar as outras pessoas, porque eu sempre falo assim, ser advogado é você entender sobre a psicologia humana. Se você não gosta de pessoas, você está na profissão errada. Então, quando você quer ser um bom vendedor no sentido positivo aí para a advocacia, sem mercantilizar a profissão, mas trazendo confiança, conquistando pessoas pela confiança, pela empatia, você precisa entender sobre psicologia humana e observar as outras pessoas, observar as pessoas com quem você está tratando, com quem você conversa. E o processo de rapport passa por isso, que é você espelhar o outro, entrar no mundo do outro, se parecer mais com o outro. Não é manipulação, é inteligência relacional. Eu chamo isso de inteligência relacional, que é você observar como o outro se comporta. E aí, Ju, entra muito bem o que você fala ali no seu livro sobre perfis comportamentais. Eu sou apaixonada por perfis comportamentais, porque quando eu entendi, muda tudo, que é você observar como cada pessoa se comporta. Então, quando você está ali num coffee break de um congresso, você encontrou uma pessoa na rua, você encontrou aquele prospect que você quer chamar a atenção, marcar uma reunião, ao invés de você sair oferecendo seu cartão, é você se apresentar de uma forma que gere nele um interesse. Aí vem o pitch, né? Então, rapport
rapport é você estar sentado ali numa reunião, estar conversando com uma pessoa num coffee break de um congresso e observar como é que essa pessoa se comporta, qual a linguagem corporal dela, qual é o tom de voz dessa pessoa. Você pode criar espelhamento por várias formas. Então, observar a linguagem corporal, se aquela pessoa gesticula muito ou não, se aquela pessoa tem um tom de voz mais elevado ou não, se aquela pessoa ela fala numa cadência mais acelerada que você, quais são as gírias que ela usa, e aí você fala muito bem também no seu livro de que o juridiquês, ele afasta o cliente do advogado, porque é uma linguagem do nosso meio, não é a linguagem do seu cliente. E para você criar essa conexão e empatia com o seu cliente, você precisa entrar no mundo dele. Então, se você quer atender empresários, você precisa entender aonde ele circula, qual é a área em que ele trabalha, quais são qual é a linguagem que é utilizada no meio em que ele circula, para que você também comece a adotar essa linguagem. Não é você perder a sua personalidade, pelo contrário, é você, como bem o Fadel falou, virar um parceiro estratégico do seu cliente. Você precisa entender o mundo dele, circular no mundo dele, falar o que ele fala, conversar sobre o que ele conversa, para gerar essa maior conexão e empatia e ele entender que você é o melhor advogado para ele. Então, aí já começa as suas estratégias de marketing e vendas. E aí vem o pitch de vendas, que ele é muito utilizado no mundo de startups, para você ali precisa rapidamente gerar um interesse nos investidores, e aí ela vem para o mundo jurídico. O pitch é um discurso que você, uma apresentação que você adota, muito curta, muito objetiva, de no máximo 60 segundos, para você gerar um interesse no seu interlocutor de querer saber mais sobre você. Porque quando você está em algum evento, quando você encontra uma pessoa na rua, e ela pergunta o que você faz, e você responde, eu sou advogado ou advogada, isso não gera o menor interesse na outra pessoa. Por quê? Ela vai pegar a palavrinha advogado e vai jogar na caixinha preta dela de advogados. Porque para ela já sabe tudo que ela precisa saber sobre advogados. E qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que você venha falar depois disso, ela não vai te ouvir. Então, o pitch é uma forma de você gerar interesse. Como? Falando o que você faz, mas como que você ajuda o seu tipo de cliente, o segmento que você atua com aquilo que você faz. É uma forma diferente de você se apresentar, Ju, que você coloca muito bem ali no seu livro todo o passo a passo para o advogado criar um pitch de vendas, que é basicamente você trazer para aquela pessoa o problema que você resolve muito rápido, de forma muito objetiva, qual é o segmento, qual é a persona, tá? Que você ajuda ali com aquilo que você faz, qual é a solução, quais são os benefícios que a sua solução traz e trazer algum case de sucesso. Você precisa trazer isso em 60 segundos. E você pode montar diversos pitches para diversos tipos de clientes e objetivos que você tenha. Ter isso muito bem claro na sua cabeça para que nos eventos, nos momentos certos, você possa apresentar o seu pitch para gerar interesse naquela pessoa e marcar uma reunião com você. Então, como eu sempre falo, você não precisa ficar enrolando o seu cliente, trazendo técnicas mirabolantes de manipulação, persuasão, para conseguir convencê-lo a te contratar. É muito básico. É você começar a entender sua psicologia humana e trazer essas técnicas muito simples para criar rapport, confiança e interesse no outro. Se torne primeiro uma pessoa interessante para o outro, ao invés de ser interesseira, já querer que o cliente feche um contrato com você. Adorei, Lisandra. Interessante e não interesseira. Muito bom. Obrigada, Lisandra. É sempre muito bom te ouvir. Suas dicas são ótimas. Obrigadão. Obrigada, Ju.